Então, vamos dar continuidade à nossa aula, parte B. E agora a gente vai falar sobre o guia de onda, né? Não é guia de onda retangular, na verdade isso aqui está incorreto, né? Guias de onda, né? Na verdade o título disso aqui está errado. Começamos errado aqui, guias de onda, né? Esse capítulo novo. Isso aqui nós já fizemos, né? Nós estamos agora falando sobre guias de onda. Rapidamente falar sobre alguns tipos comuns. Vamos ver o que acontece com a divisão de campos que propagam nessas estruturas, né? A gente pode classificar esses campos em modos que a gente vai descrever. Vamos classificar esses modos e vamos ver como é que se dá o fluxo de potência, né? E um parâmetro importante que é a frequência de corte, algo que não existe em linha de transmissão. Vou fazer um exemplo de cálculo específico, inicial, simples, do guia de placas paralelas, certo? Interessante o seguinte, que até início do século XX já se sabia que linhas de transmissão, depois da descoberta, né, depois da formulação de Maxwell, né, final no século XIX, tá certo? E a demonstração de existência de ondas por Hertz no final do século XIX. Então, engenheiros físicos e cientistas começaram a explorar os fenômenos e potenciais aplicações que poderiam surgir com base nos fenômenos de propagação eletromagnética, né? E até 1936, quer dizer, se sabia que linha de transmissão, transmissão com linha de transmissão, digamos assim, né? Começaram a ser ineficientes para transmissão em longas distâncias, e se você quisesse aumentar a frequência, né? E começou-se a conceber estruturas ocas, né? Porque, como nós falamos aqui, está um condutor da linha de transmissão, tá certo? O campo começa a ser expulso de dentro do condutor, né? E fica no exterior, né? Então, e essas estruturas começam a ficar com altas perdas, tá certo? A estrutura geralmente pode ter perda de radiação, entre outros problemas, né? Então, começou a se conceber estruturas ocas e tentou-se demonstrar se essas estruturas poderiam guiar campos eletromagnéticos. E em 1939 se teve a primeira demonstração prática de estruturas ocas condutoras, né? Mais especificamente Saltworth, engenheiro cientista da Bell Labs, aliás, 1976, na realidade, isso aí, certo? E juntamente com, independentemente pelo Barrow, do MIT, eles demonstraram na prática a propagação de ondas em estruturas ocas, né, metálicas. Certo? Mas tinha um problema, né? Para essas estruturas tinha que se aumentar a frequência. Então também teve todo um desenvolvimento de tecnologias de geradores de altas frequências, né? Que teve que ser desenvolvida, certo? Bom, enfim. Então, nós temos aí estruturas comuns de ocas, tá certo? Metálicas. Você observa que isso aqui você só tem um condutor, né? Você não tem um par de condutores. Você tem aqui o guia retangular, guia circular, né? Tem estruturas tipo mais compactas, em que você tem preenchimento de elétrico, né? Vocês estão vendo aqui, tá certo? Linha de fita ou microfita, você tem um condutor e um plano de terra e a ideia aqui é
confinar o campo, né, o máximo possível dentro da estrutura, certo? Com epsilon alto, tá certo? Você poder confinar, né? E você também tem, isso aqui para micro-ondas, né? E você tem também estruturas totalmente dielétricas, né? Isso aqui é o guia de onda dielétrico planar, você tem uma camada central com insuflação menor do que os índices das camadas vizinhas. Então você tem um confinamento da onda dentro dessa estrutura, né? A onda se propaga desse jeito. Ou então essas estruturas cilíndricas fibras óticas, né? Que você tem um núcleo e uma casca, né? Envolvendo esse núcleo. O núcleo, por sua vez, com inservação maior do que o da casca. E você tem aí, na realidade, propagação mais ou menos baseada em reflexão interna total, mas só que essa dimensão é da ordem do comprimento de onda, então você tem um perfil de distribuição de intensidade, um modo guiado, né? Esse modo tem características importantes quanto à dependência da constante de propagação com a frequência, e isso introduz limitações, né? Como nós sabemos, dependência não linear causa distorção. Ou seja, qualquer estrutura desse tipo, mesmo que os parâmetros materiais não produzam esse tipo de efeito, elas vão ter distorção para longas distâncias, e a gente precisa saber calcular essas coisas. Tanto fibras óticas quanto guias de onda, certo? Muito bem. O tratamento que nós vamos desenvolver agora, ele é aplicável independentemente da seção transversal da estrutura, né? Seja ela metálica ou seja dielétrico. Certo? É conveniente a gente separar o campo, né, o campo que vai ser guiado. A gente precisa determinar esses campos para determinar as características de propagação. Né? Quais são as características? Atenuação, né? Com boa estrutura em termos de guiar um campo eletromagnético a grandes distâncias. O que mais? Dispersão. Eu preciso saber os campos para poder calcular a dispersão da estrutura. Então, como a propagação se dá no sentido longitudinal, vamos dizer que essa direção seja a direção Z, a gente vai admitir já conhecida a solução para os campos na direção Z, ou seja, uma solução oscilante que tem um comprimento de onda, né, no guia. E esse comprimento de onda é 2π sobre beta, em que beta é uma constante de fase, sendo real uma constante de fase. Né? Certo? Então, a gente vai admitir que o campo tenha duas componentes, uma transversal e uma longitudinal, tanto E quanto H, e a variação em Z já seja conhecida, né? Porque como não há, em princípio, nenhuma imposição na direção Z, digamos que a estrutura seja infinitamente longa, então a gente já sabe a priori que a dependência em Z é do tipo onda viajante, né? A gente já vai dizer que é dessa forma. Ora, beta, em algumas situações, pode se tornar um número imaginário, mesmo que não haja perdas. Então, a onda não vai propagar nesse caso, certo? Então, a gente vai avaliar essas situações. Ou seja, esse parâmetro beta, ele é para ser determinado. De que forma? Bom, resolvendo para uma dada estrutura, dada a seção transversal, né, a distribuição de campos, e com essa distribuição ele determina as características de propagação da estrutura. Vamos separar o operador Nabla, que aparece nas equações de Maxwell, numa parte transversal
e numa parte que é longitudinal. A longitudinal nós já sabemos, né? É a derivada em relação a z, certo? Então, com isso eu tenho aí rotacional de E, a equação de Maxwell, né? No interior, vão admitir que a permeabilidade do meio de preenchimento seja μ e a permissividade é epsilon. Em muitas situações, isso aqui é o vácuo, né? A gente vai ter valores do vácuo, mas, de forma bem geral, um guia sem perdas materiais, esses números são reais, né? Então, essa relação, usando essa separação aqui, e para E e H também separando, né? Dessa forma, como é que fica, né? Vamos dar uma olhadinha. Então você tem aí WT, né? Que só atua no plano XY, né? Mais AZ DDZ é o rotacional de E, que por sua vez é quem, né? É T mais EZAZ igual a menos J ômega mi H, que por sua vez é, aqui tem um exponencial, né, que eu esqueci de botar, menos J beta Z, H T mais HZ AZ, exponencial de menos J beta Z. E aqui a gente vai atuar com o operador, né? Vamos fazer essa continha rápida aqui para a gente mostrar mais ou menos o que acontece para um caso. Vai dar rotacional transverso de ET mais AZ DDZ de ET exponencial de menos J beta Z, né? Mais eu fiz com o primeiro termo, né? Vou fazer com o segundo agora. Nabla T aplicado a vetorial, né? No caso. Isso aqui tudo é vetorial, né? Vetorial. Mais AZ DDZ, né? Vetorial EZ AZ exponencial de menos J beta Z, né? Muito bem. Só olhando o primeiro membro, tá certo? Isso aqui está faltando exponencial de menos J beta Z também, né? Esse operador não atua sobre a exponencial. Então, o primeiro termo aqui vai dar né? Bom, aqui você tem a Z vetorial derivada em relação a Z é só sobre esse fator aqui. Então, vai dar menos aqui, no caso. Derivada em relação da menos J beta. Já fiz a derivada, né? AZ vetorial é T. Aqui nós temos o Nabla T só atua sobre a Z, que depende das coordenadas transversais, né? Então, só lembrando aqui, certo? Essas quantidades que eu falei aqui antes, né? Só dependem de x e y, tá certo? Tanto é t quanto é z. Né? Esse aqui também, certo? Porque a z está aqui separada, né? Então, eu estou aonde fiz esse primeiro, fiz esse segundo, estou fazendo esse terceiro aqui. Então fica mais exponencial de menos j beta z
Nabla T vetorial AZ, que é um vetor fixo, né? AZ, vou botar aqui AZ, AZ. Mas esse último aqui, vetorial. Bom, aqui nesse caso, né? Esse aqui vai dar menos J beta, EZ, AZ. Isso aqui dá zero, né? AZ vetorial EZ dá zero, certo? Então esse aqui vai dar fator exponencial de J beta Z é comum a todo mundo, né? Nabla T vetorial é T. Aqui é uma regra da cadeia que ele vai fazer já já, tá certo? Vai ficar menos J beta AZ vetorial é T. Isso aqui dá menos AZ vetorial gradiente de EZ. Tá? Então você fica com isso aqui tá AZ vetorial. Não é isso aqui não. Estou fazendo qual. Esse aqui já fiz, né? Esse aqui deu zero, esse aqui não tem. Então fazendo isso aqui, que deu esse resultado. Então esse aqui é o terceiro termo. Esse aqui foi o segundo, esse aqui. O terceiro termo é menos AZ, né? Se eu não estou enganado. Vetorial gradiente de EZ. Pronto. Em resumo, lado esquerdo. Isso aqui dá o quê? Bom, segundo membro. Tem um fator exponencial que vai cancelar com esse aqui, certo? Vai ficar igual a menos J ômega mi HT mais HZAZ. E aqui a gente vai agora separar os termos. Ora, isso aqui está completamente na direção Z. Este aqui está no plano XY, que é vetorial Z, né? E esse aqui também, né? Plano XY, certo? Então nós temos que rotacional transverso de ET igual a menos J ômega mi HZAZ. E o restante, que dá esse menos aqui, com esse menos cancela, vai ficar J beta AZ vetorial ET mais AZ vetorial gradiente de AZ igual a, tem um menos, né? Menos, menos e menos. Está na direção transversa, então vai dar J ômega mi HT. Espero que esteja certa essa conta, né? Mais ou menos isso, né? Então vamos lá. Rotacional transverso, né? Igual a menos J ômega mi HZ AZ. Certo? E o outro é J beta Z vetorial ET mais a Z vetorial gradiente
igual a J ômega mi HT. Correto? Certo? Então, verificado, né? Mesmo procedimento, se eu fizer rotacional de H igual a J ômega epsilon F, fazendo a mesma continha que eu acabei de fazer, a gente chega em duas equações, né? Envolvendo o Laplaciano transverso, aliás, rotacional transverso de HT com a componente longitudinal de EZ, né? E uma outra combinação de termos que dá a componente transversal de ET. Da mesma forma, se eu precisar calcular agora divergente de E, divergente de H, que dá zero, né? Que acontece separando, né? Nabla T mais AZ DDZ, por exemplo, né? Escalar E. Você vai ter isso aqui, vai dar o quê? Fazer aqui. Este com este. Este com esse dá zero, porque são ortogonais. Isso aqui só tem componente xy, isso aqui componente z. Esse com esse dá zero. Fica x2 aqui, né? Esqueci aqui do exponencial de menos j beta z de novo, né? Então vai dar... Então, o Nabla-T não atua sobre esse exponencial de j beta z, né? Então vai ficar... vou botar aqui menos j beta z. E o outro termo, AZ escalar DDZ mais DZ mais... só que é DDZ aplicado a isso vezes isto, né? Esse aqui não depende de Z, então vai ficar menos J beta é Z, exponencial de menos J beta Z igual a zero, ou seja, Nabla T de ET igual a J beta é Z, que está aqui, ó. Mesma coisa para o divergente de H, super semelhante, né? Ou seja, o divergente transverso dos campos está associado à componente Z desses campos. Né? Equação de Helmholtz, né? Como é que ela fica? O K, que é o número de onda, é índice de refração, número de onda no vácuo, né? Então, vou fazer aqui uma, tá certo? Vamos ver como é que faz. Vamos ver como é que fica. Laplaciano de F mais K2F igual a zero. Então, aqui vai ficar Nabla T ao quadrado mais D2 DZ2 aplicado a F mais FZ AZ exponencial mais K2F a zero. Tá? Então ficamos com Nabla T não atua sobre isso, né? Só atua sobre esses vetores. Vou botar o exponencial J beta Z já fora, né? E FT. D2, DZ2 só atua sobre exponencial, vai ficar menos beta 2, então já vezes exponencial, menos beta 2. Já fiz a derivada, né? Mais K2
Isso aqui é ft, né? Todo mundo vezes exponencial número j beta z, aí você identifica aí os termos transversais, né? Certo? O termo transversal aqui é este com este e com este. E o longitudinal é esse com esse e com esse. Então você tem equações semelhantes, mais K2 menos beta 2, campo transverso, e o longitudinal, eu posso eliminar esse vetor aqui, não tem importância, tá certo? Nabla-T ao quadrado, Fz, mais K2 menos beta 2 Fz igual a zero. E o K2 menos beta 2, a gente vai definir como sendo um parâmetro a ser determinado, né? Eu não sei quem é beta, né? Eu sei quem é K, dada a frequência, mas não sei quem é beta. Então vai ser esse parâmetro aqui, Kc ao quadrado. Então as equações ficam parametrizadas em termos de Kc ao quadrado agora. Ou seja, nabla-T ao quadrado, campo transverso, mais Kc ao quadrado, campo transverso, igual a zero. Isso serve tanto para E quanto H, campo longitudinal, mais Fz igual a zero, né? Você tem aí que esse númerozinho é chamado de número de onda de corte. A gente vai entender por que já, né? Esse nome corte, né? Corte de quê, né? É corte de propagação, né? Isso que quer dizer, certo? Então essas são as equações que a gente obtém, que estão aqui mostradas, né? Ou seja, a metodologia de determinação de campos em qualquer estrutura guiante é você determinar. É claro que é mais fácil resolver uma equação diferencial simples aqui, que a mais simples que tem é calcular a componente z. Então, digamos assim, né, que a componente z do problema é a função potencial, né? Lembrem-se que potencial é a grandeza intermediária, né? Componente z é obtida resolvendo uma equação diferencial para uma componente apenas. E a gente vai mostrar aqui que, uma vez obtidas as componentes z, eu determino as componentes transversais. Ou seja, determinando EZ e HZ, eu determino AT e HT. Isso vem de onde? Bom, isso vem das equações que nós temos aqui, originalmente, tá certo? Por exemplo, essa equação aqui, né? Ela expressa HT em função da componente Z e disso aqui, né? Mas isso aqui, como a gente obtém isso aqui, tá certo? Nós temos uma segunda conexão, tá certo? É só fazer aqui a Z vetorial é T, né? Para ver o que acontece, certo? Se eu fizer a Z vetorial T nessa equação, a gente vai mostra, tá certo, que dá algo desse tipo aqui. Ó, aparece aqui a Z vetorial gradiente de HZ, que está aqui, né? E eu preciso da Z vetorial HT, certo? A Z vetorial HT. Eu tenho uma equação aqui que me dá um HT, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa equação aqui.
vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu botar rapidinho aqui. O que é Z vetorial HT, né? Nós sabemos que J ômega mi HT é igual a Z vetorial gradiente de EZ mais J beta AZ vetorial ET. Se eu fizer AZ vetorial HT, eu vou ficar com J ômega mi AZ. Tem o produto triplo aqui, tá certo? AZ vetorial gradiente ET mais J beta AZ vetorial ET. Né? Ora, esse aqui é um produto triplo do tipo A vetorial B vetorial C, dá produto de carga de AZ com AC na direção de B, bom, AZ escalar gradiente transverso dá zero, né? Vou fazer aqui explicitamente. Tem uma álgebrazinha razoavelmente. Isso aqui é gradiente de. Mas isso aqui está errado, né? Peraí, deixa eu só. Gradiente de EZ, né? Então vai dar AZ escalar gradiente transverso de EZ na direção de AZ menos AZ escalar AZ na direção de gradiente de EZ. Isto aqui dá zero, porque esse produto escalar aqui são vetores ortogonais. Então isso aqui deu menos gradiente de EZ. Né? Então isso aqui vai dar esse primeiro termo aqui todinho. Deu menos gradiente transverso de EZ. Segundo termo vai ser AZ escalar ET, que dá zero na direção Z, menos AZ com AZ ET. Né? Então isso aqui vai dar AZ escalar ET dá zero, AZ ET, AZ menos AZ com AZ dá 1 ET. Vai dar menos J beta ET. Ou seja, J ômega mi AZ vetorial HT é igual a, primeiro termo deu menos gradiente de EZ, menos J beta ET. Então, para que a gente quer isso mesmo? Quer determinar a componente transversal, né, de alguma coisa aí que é, deixa eu ver aqui, uma vez determinado é Z e HZ, então nós temos que deixa eu ver o que a gente concluiu aqui. Bom, a gente concluiu isso aqui, certo? E nós temos, então nós temos essa relação, né? Certo. Então vamos lá. Deixa eu só organizar aqui.
quer determinar muito bem, nós temos aqui. Tá bom. Então nós temos aqui essa equação. J ômega epsilon et, tem a z vetor ht, é isso que eu queria determinar aqui, né? A z vetor ht está aqui, certo? Então vamos usar essa equação aqui, ó. Acho que isso é o menos, né? J ômega epsilon et igual a z vetor é o gradiente de Hz e tem esse termo aqui que a gente tem que estar querendo, mais J beta z vetor ht, mais J beta, e eu vou tirar a z vetor ht daqui, certo? Então, a z vetorial ht igual a menos 1 sub j ômega mi, gradiente transverso de az, mais j beta et. Certo? Então está claro que se eu pegar isso aqui e jogar nesse lugar aqui, eu vou ter uma relação que envolve gradiente de Hz. Né? Isso aqui depende de ET, eu combino esse ET com esse, e aparece gradiente de EZ. Ou seja, eu vou expressar ET em função de gradiente de EZ e gradiente de Hz. Né? Ou seja, determinando EZ e Hz, eu calculo o ET. Qual é o resultado que a gente obtém? Bom, façam aí, tá certo? Isso aqui vai dar esse primeiro resultado aqui que tem. Né? O ET completamente expresso em termos do gradiente de Hz e gradiente de EZ. Estou fazendo essa mesma conta com a segunda relação. A gente obtém que o HT é expresso completamente em termos do gradiente de EZ e do gradiente de Hz. Então a metodologia qual é? Resolve a equação diferencial para as componentes Z, uma equação de Helmholtz, né? Em duas dimensões, que é nabla T ao quadrado, aparece o número de ion de corte, e a gente, com esse resultado para Z e Hz, a gente joga em A e B e determina os campos transversais. Esse é o método de cálculo de campos em guia de onda. Né? Bom, os modos, tanto em linha de transmissão quanto em guia de onda, a gente já falou antes, né? Tem uma classificação. Quando você não tem componente longitudinal de campo, você tem o modo TAM. Tá? Modos transverso elétrico, a gente já falou sobre isso lá no caso da reflexão numa interface, a gente falou em modo TE quando o campo elétrico é transversal, né? É tangente à interface. Aqui no caso, o modo TE é quando o campo não tem componente E longitudinal, transverso elétrico, e tem só componente H longitudinal. Transverso magnético, no campo só tem componente longitudinal na direção do campo elétrico, longitudinal, e não tem componente magnética longitudinal. Existem campos híbridos que não vai trabalhar, não vai estudar aqui, que ocorrem em fibras ópticas, que você tem tanto a componente longitudinal de E quanto de H. Né? Esses modos podem existir em outras estruturas, certo? A gente mostrou já que o modo TM, o Kc dava zero, né? Ou seja, a constante de fase era igual ao número de onda no meio, eta K0, isso é a fração vezes K0, né? Já falamos sobre isso antes,
certo? Isso não acontece no caso de guias de onda, ou seja, para modos TE e TM você vai ter KC diferente de zero, né? Bom, então observe que uma vez que para modos TE ou TM só tem uma componente dos campos longitudinal, então para modos transversos elétricos, HZ é diferente de zero e EZ é igual a zero. Se você olhar para aqui, certo? Você simplesmente, modos TE, né, não vai ter esse termo aqui. Modos, e aqui também não, né? Certo? Você tem o campo transversal, só depende de HZ. Vice-versa, modos TM, só tem H transversal, então não vai ter isso, nem vai ter isso. Então você tem uma equação mais simples, certo? Então ficam essas expressões aqui mais simplificadas, modos TE, o HT só depende desse gradiente do HZ, e o modo pode ser expresso, o campo elétrico, uma vez calculado o campo magnético transversal, o campo elétrico vem aquela famosa relação canônica, né? Uma impedância, tem um sinalzinho negativo para dar o fluxo correto, impedância de onda do modo TE, AZ, que é o sentido de propagação, vetorial, campo transversal, né? Equivalentemente, né, o campo transversal pode ser expresso em termos da forma canônica, né? Versor longitudinal da direção vetor de onda, vetorial E sobre impedância de onda. Essa impedância de onda, uma vez calculando, fazendo a continha, tá certo? Pode-se mostrar que dá essa relação em que beta, a constante de fase, é ser obtida, tá certo? Ou seja, se a gente fizer essa conta, né? Lembre-se que K é igual a ômega raiz de mi epsilon, né? Se eu pego ômega, faço K sobre raiz de mi epsilon, então eu fico aqui com K mi sobre raiz de mi epsilon, que dá K impedância de onda. Por isso que aparece isso aqui, certo? Então, a forma mais fácil de lembrar, né, da impedância de onda no modo TE, que vai dar número de onda no meio, como se fosse um espaço, um meio aberto, sobre a constante de fase no guia de onda, vezes Z. Certo? Uma outra coisa importante é, bom, como é que eu faço propagação no sentido oposto, né? Eu posso escolher da forma que eu quiser, né, a mudança de sinal, quando você faz beta, mudar para menos beta. Certo? Por exemplo, se eu decidir manter HZ inalterado, né, ou seja, suponha que você obtenha a solução para propagação no sentido mais Z e ela seja HZ. Né? Se eu manter a solução a mesma, no sentido menos Z, então se eu fizer beta e menos beta, vamos olhar aqui para o modo TE, tá certo? Olha só as equações. Então, se HZ é inalterado, se beta muda de sinal, o HT muda de sinal também. Né? Por outro lado, como H muda de sinal, tá certo? E ZTE muda também, por causa do beta, né? Então o ET fica inalterado. Então, o resultado, né? Para esse tipo de escolha em que você mantém HZ inalterado, você tem uma reversão de sinal de HT e ET fica inalterado. Então a solução na direção mais menos seria da mesma forma, ET, e para H na direção mais menos você teria só uma reversão de sinal em H transversal e manteria HZ inalterado. Né? Mesma coisa para os modos TM, agora HZ igual a zero. Então você obtém da equação de Helmholtz reduzida, né, o campo é Z, e a partir dele você obtém os campos transversais. Né?
Mais uma vez calculado E, o H é obtido da forma canônica, em que aparece uma impedância de onda do modo chamada de ZTM, que agora é o inverso, né? Beta sobre K vezes Z. Se por um lado ZTE é K sobre beta, ZTM é beta sobre K, então o produto das duas dá Z2. Essa é a propriedade que essas impedâncias satisfazem, né? De forma semelhante, a gente pode optar, tá certo? Em manter o E transverso inalterado para uma reversão de sinal, ou HT. Se eu mantenho um ET inalterado, né, eu preciso mudar o sinal de EZ para uma reversão de sinal de beta, ou seja, para propagação de menos Z. Então, ET fica inalterado e o HT muda de sinal. Então, se você quiser fazer propagação de sentido oposto, então a solução geral para os campos seriam dessa forma. Observe que eu tenho liberdade de escolha, tá? Posso fazer do jeito que eu quiser, na realidade. Só para mostrar a consistência, né? Ou seja, como as equações determinam, se você não mudar um sinal, quem é que vai mudar de sinal, né? Perante uma mudança de sinal de beta. Bom, uma coisa importante é determinar a questão do fluxo de potência, né? Existe uma coisa chamada frequência de corte, que a gente ainda não falou, tá certo? Mas é uma coisa que surge devido ao fato, o grande problema é esse, né? O fato de beta não ser igual a K, né? Apareceu esse parâmetro que a gente chamou de Kc ao quadrado, tá certo? Beta igual a K só para modo TAM, né? Então, Kc ao quadrado é igual a K2 menos beta 2, né? Então, o fato desses números aqui serem distintos cria essa diferencinha aqui, que dá esse Kc ao quadrado, né? Bom, vamos determinar o fluxo de potência. Eu botei um barra aqui para lembrar que essa potência aqui, do jeito que eu estou calculando aqui, pode ser complexa, né? Então, essa integral, tá certo? Ou seja, o fluxo de potência na direção Z tem a ver com essa integral do vetor de point, né? Um meio de E vetor H conjugado, escalar a Z, mas só quem contribui para uma componente na direção Z do vetor de point são as componentes transversais de E e de H, né? Então, no fundo, essa potência complexa, se você faz T exponencial de menos J beta Z, né? Mais EZ a Z exponencial de menos J beta Z, vetorial conjugado de H, que é HT conjugado exponencial de J. Agora eu vou botar aqui, explorar a possibilidade de beta ser um número complexo, né? Então, beta conjugado aqui, mais HZ conjugado exponencial de J beta conjugado Z, né? Por que isso? Bom, porque, por exemplo, vamos fazer aqui rapidinho, né? Beta 2 é igual a K2 menos Kc ao quadrado. Ora, se K for menor que Kc, beta pode ser um número complexo, né? Então, por isso que eu estou explorando essa possibilidade, né? E quem determina K é a frequência de operação. Quem determina Kc é a estrutura. É algo que depende da estrutura, né? E beta é esse númerozinho que diz se propaga ou não, certo? Se esse número for real, positivo, né? Propagação, certo? Então, eu estou explorando essa possibilidade. Então, se a gente for fazer essa conta aqui, você vai ter ET com HT conjugado exponencial de menos J beta menos beta conjugado Z. Tem esse produto aqui. Isso aqui é paralelo a Z, certo? Esse termo aqui não é paralelo a Z, não dá contribuição, né? É ortogonal a Z, ou seja, está no plano XY, não contribui para o vetor de point na direção Z. Mesma coisa aqui, AZ com campo transverso,
não dá nada, e você tem esse aqui, produto vetorial desses dois dá zero, né? Certo? Então, o que contribui mesmo para o vetor de ponte é esse fator 1 meio de E vetorial H conjugado, e aparece essa exponencial aqui, né? Então, o que aparece é esse potência complexa aqui, P barra, e aparece esse fator aqui. A potência ativa é a parte real, né, dessa potência complexa, certo? Ora, só vendo aqui, continuando, o fato de a gente usar a forma canônica é interessante, né? Porque o que nós temos, né? Na forma canônica, o H transverso é 1 sobre a impedância do módulo, ou TM, tá certo? AZ vetorial é T. Ora, então ET vetorial HT tem aquele produto triplo de novo, né? Conjugado, é igual a ET. Vou passar aqui a impedância para frente. 1 sobre ZTE TM conjugado. Vai ficar ET vetorial AZ. AZ conjugado é AZ, né? Vetorial ET conjugado. Aqui o produto triplo vai dar, isso aqui vai dar ET escalar ET conjugado na direção de AZ, menos produto escalar de ET com AZ que dá zero na direção de ET, né? Então menos zero. Então isso aqui vai dar igual 1 sobre ZTE ou TM conjugado. Isso aqui dá o módulo quadrado, né? Módulo genuíno, módulo de ET ao quadrado, AZ. Então esse é o resultado que a gente tem aqui, tá certo? Então a potência ativa aparece essa integral, né? E aparece esse fator aqui, sobre isso aqui é real, isso aqui é um número imaginário em princípio, né? Porque ele não sabe direito a natureza de beta, então é parte real disso, né? Bom, primeiro caso, né? Ausência de perdas e beta real, certo? E ausência de perdas. Bom, nesse caso, isso aqui dá 1, isso aqui dá real, né? E você tem isso aqui, que é uma potência que independe, o fluxo de potência independe da coordenada Z na estrutura. Na realidade, o P complexo é a potência ativa. A potência é inteiramente ativa na estrutura, né? Bom, e no caso 2, beta imaginário. Bom, como é que é beta imaginário, né? Vamos voltar aqui para a nossa continha, tá certo? Kc ao quadrado é K2 menos beta 2. Então, beta é igual a K2 menos Kc ao quadrado. Beta 2, né? Ou equivalentemente, beta igual a K em evidência. Então tá assim, K2, 1 menos Kc sobre K ao quadrado. Então você tem que beta é igual a K raiz quadrada, 1 menos Kc sobre K ao quadrado. Ora, Kc é algo que depende da estrutura do guia de onda, né? K é o número de onda no meio, que é ômega raiz de mi epsilon, ou seja, 2πf raiz de mi epsilon, né? Equivalentemente, K é igual a posso fazer assim, né?
é 2πf, né? Isso aqui é a velocidade da luz, né? O inverso, que é índice de refração sobre C, né? 2πf sobre C, índice de refração. Da mesma forma, eu vou definir o Kc parecido com isso, certo? Isso aqui é uma frequência. Eu vou definir isso como sendo 2π, uma frequência específica que eu não sei qual é ainda, tá certo? Um parâmetro a ser determinado, vezes zeta. Essa frequência é chamada de frequência de corte. E o nome tem um significado, né? Ou seja, Kc sobre K pode ser escrito simplesmente como sendo, com essa definição, né? Bota a refração aqui, Kc sobre K, cancela todo mundo, só fica Fc sobre F. Né? Então, na realidade, o beta aqui pode ser escrito como sendo beta igual a K, ele parece um K, né? Mas a menos desse fator que está na raiz. 1 menos sobre F ao quadrado. Né? Da mesma forma, como ele anda no guia, é 2π sobre beta, né? K é K0 vezes zeta, tá certo? Se você for fazer a conta, vai dar lambda g é igual a lambda 0 sobre índice de refração. E aparece de novo a raiz aqui embaixo. 1 menos Fc sobre F quadrado. Né? Todo mundo pode ser calculado em termos dessa raiz quadrada aqui, certo? Observe que com essa montagem, né, para o beta, observe que se a frequência for menor que Fc, beta é real. Aliás, desculpe, se beta for F maior que Fc, beta é real. Então você tem propagação. Né? Se F for menor que Fc, por outro lado, beta se torna puramente imaginário. Como o fator exponencial é menos j beta z, essa exponencial tem que ser da forma menos j alfa. Isso aqui me dá exponencial de menos alfa z. Isso não quer dizer propagação, quer dizer não propagação. Evanescência, né? Então, se você tiver F menor que Fc, você escreve beta, então, dessa forma. Por que menos? Porque senão a onda, em vez de fazer isso, ela vai fazer isso. Ela vai aumentar, né? Não é fora da realidade física. Então você tem aí que a sua constante de atenuação passa a ser dessa forma. F menor que Fc, né? Isso aqui é maior que 1. E qual é a potenciativa? Bom, no caso F menor que Fc, o beta menos beta conjugado é igual a menos J alfa menos conjugado de J alfa é J alfa, né? Que é igual a menos J 2 alfa. Com menos J vai dar menos 2, certo? Então aparece essa potenciativa, né? Parte real disso, mas essa parte real dá zero, tá certo? Potenciativa na prática, na realidade, não existe, né? Porque a parte real deste número ele se torna complexo porque ele tem a ver com a constante de fase K sobre beta, né? A impedância de onda do modo T fica indutiva e do modo T fica passiva, e na realidade isso aqui dá zero, certo? Potenciativa dá zero, a potência complexa não dá zero. Existe a potência complexa, ou seja, a potência reativa, e o que acontece é que se F for menor que Fc, a onda penetra no guia, mas não propaga, não tem propagação. Tem energia armazenada numa região que depende da
separação entre F e FC. Né? Então a energia eletromagnética penetra no guia e não há propagação. Então é isso que acontece, tá certo? E a pergunta é, bom, e KC é quem, né? Quem é FC? Depende de quem? Depende da estrutura, tá certo? Depende da estrutura geométrica, né? Geometria do guia de onda. A geometria que determina esse parâmetro, certo? Vou fazer um exemplo aqui para a gente concluir essa aula. A gente vai fazer o guia retangular, mas antes disso, vou fazer o guia que a gente já explorou antes como linha de transmissão, né? Que a gente assumiu o modo TM, que é o campo não variável. Vamos achar um modo TE para essa estrutura. Vamos assumir que o campo dependa agora de Y, certo? E não dependa de X. Mais uma vez, vamos admitir essa estrutura bem larga, né? W muito maior do que B. De forma que ele possa desprezar efeitos de variação na direção X, mas não pode desprezar agora mais na direção Y. Certo? Então, usando a metodologia, o nábula transverso agora passa a ser DDY. Obtém a solução para HZ, que é uma equação diferencial que nós já conhecemos. Modo TE, né? Então a gente vai resolver para HZ. A solução dessa equação é da forma seno e cosseno, ou exponencial complexa. A gente pode escrever essa solução dessa forma. Isso aqui nada mais é que uma combinação de senos e cossenos, né? Então, isso aqui, escrevendo dessa forma, é equivalente a isso. Ele botou aqui uma fasezinha, certo? E uma vez determinando HZ, você tem o H transverso, o gradiente transverso, que é DDY dessa função cosseno, que dá essa função aqui, certo? Ou seja, o H, nesse problema transverso, né? O H transverso, ele está na direção Y. Né? Então, o H tem uma componente H na direção Y e uma na direção Z. Né? Então, o H, na realidade, é inclinado, né? Certo? Então, tem a componente Z e a componente Y. Então, H transverso, na realidade, aqui, o correto é HT. Certo? Daí você tem condição de contorno, né? Se o H é transverso é dessa forma, então o H normal num condutor perfeito, a gente sabe que é igual a H normal igual a zero. B é condição de contorno para o campo B. B normal é contínuo, dentro do contorno não tem campo, então o contorno é perfeito. Então essa é a condição de contorno. HY igual a zero, Y igual a zero, Y igual a B. Y igual a zero, seno de φ y igual a zero. Y igual a B, KCB menos φ igual a zero. Ora, aqui a fase tem que ser um múltiplo de π, mas o valor específico é irrelevante, tá certo? Porque simplesmente ele fica mudando o sinal de uma função, né? E não traz nada, nenhuma informação nova. Então a gente pode, sem perda de generalidade, zerar essa constante de fase, tá certo? Isso aqui pode ser desprezado. Pode escolher m igual a zero. Então a função fica da forma transversal, né? Da forma seno de kc vezes y. Em y igual a zero, isso aqui dá zero. Em y igual a b, seno de kcb igual a zero. Então a solução é kc, aquela parâmetro que a gente não sabia, apareceu, né? Aqui está a geometria mπ sobre b, múltiplo inteiro de um número que é π sobre b. Então, determinado o kc, você tem aí o hz, é dessa forma, o h transverso, né? E com isso eu posso calcular o E transverso também, tá certo? Mas a gente quer já olhar como é que é o comportamento da constante de fase, né?
Aí você tem aqui o número de ondas de corte, ou tem a frequência de corte também, tá certo? Aqui está o resultado. E aqui estão as frequências de corte que aparecem aqui. Só depende de B, né? É um múltiplo de... Para o mésimo modo TEM, a frequência de corte é MC sobre 2B. Modo TE1, tá certo? Frequência de corte é FC1 igual a C sobre 2. Isso aqui é um B, né? C sobre 2B, né? Então, aqui tem a menor frequência de corte, é o modo TE1. Né? O modo TE2 vai ter uma frequência de corte 2 vezes maior, certo? Né? Então é importante observar essa nuance. TE1, frequência de corte, C sobre 2B. TE2, frequência de corte, 2 vezes maior, C sobre B. Então, se você tem uma frequência, né, que passa de FC1, então na faixa FC1 menor que F, menor que FC2, só propaga no guia de onda o modo TE1. TE2 não pode propagar. Se F for maior que FC2, você pode ter o TE1 e o TE2. E por aí vai, tá certo? A frequência sucessiva de corte, né? Aí estão as expressões, tá certo? Obtidas, né? Uma vez você obtendo beta, a gente calcula a impedância de onda do modo. Campo elétrico obtido da forma canônica, porque eu já tenho HT. Né? Aqui está a expressão. Então, isso deixo como exercício para vocês trabalharem esses exemplos aí para ver como obter esses valores específicos. Né? Observe também que esse modo guiado nada mais é do que a superposição de ondas planas que ricocheteiam nas paredes. Né? Para cima e para baixo, tá certo? O vetor de onda dessas ondas planas tem uma componente transversal que é KC, o número de corte do modo M, e na direção Z é a componente longitudinal a componente de fase, a constante de fase. Ora, o tangente de θ simplesmente é um desenho simples, né? Esquecendo, ou seja, a componente transversal é KCM e longitudinal é beta. Tangente de θ é essa razão. Né? Então isso aqui, se você for fazer a conta, vai dar 1 sobre F sobre FC ao quadrado, que é maior que 1, né? Menos 1, raiz. À medida que F se aproxima de FC, fio de corte, né? F vai diminuindo em direção ao fio de corte, isso aqui vai se tornando próximo de 1, e esse número se torna tangente, se torna infinita, né? Ou seja, θ π sobre 2. Ou seja, à medida que a frequência se aproxima da frequência de corte, essa aqui é a frequência se afastando, né, da frequência de corte, e à medida que se aproxima da frequência de corte, a tendência da onda plana, né, representativa desse modo, é começar a ricochetear para cima e para baixo. Então, corte é isso aqui, ó. Não há propagação. Né? À medida que você se afasta da frequência de corte, né, F muito grande aqui, isso aqui vai dar um número grande, vai dar zero, né, a razão. O ângulo tende a zero, ou seja, a tendência, como eu falei aqui, é a onda ser praticamente livre, né? E isso é verdade. Se você tem uma estrutura, digamos, condutora, né? E a frequência é muito alta, então é como se essa onda estivesse livre, ela não observasse essas limitações impostas à sua disposição de campo. É uma onda livre, como se fosse no meio ilimitado, certo? Então, com isso a gente conclui essa primeira parte desse capítulo 10, né? E ficamos então por aqui.